Pessoal, agora é o seguinte, vamos falar aqui, né, do PDT lá no estado do Ceará, porque o pau tá quebrando, tá tendo uma movimentação muito intensa em que o Cid Gomes, senador, tá tentando assumir a presidência do PDT no estado, presidência que é lá com o André Figueiredo, que nesse momento exerce também a presidência nacional do partido, já que o Carlos Lupe, presidente, está como ministro, nesse caso, né, um dos vices tem que assumir, o André Figueiredo assumiu, inclusive, na ocasião, com o apoio de Ciro Gomes, que também é vice-presidente nacional e poderia ter assumido na ocasião. E aí, nesse dia 3, tivemos um novo episódio da polêmica, que, na minha opinião, o episódio acaba agravando, né, o racha entre os irmãos Ciro e Cid Gomes. Vai destacar a matéria do Globo que a Comissão Executiva Nacional do PDT decidiu, nesta segunda, com 7 votos favoráveis e 3 abstenções. Quem se absteve? O Lupe, que é o presidente do partido, o André Figueiredo, que é o presidente em exercício, que também está envolvido diretamente lá nessa questão do Ceará, então eu prefiro não votar, e o Cid também não votou. Então os 3 se abstiveram, porque o Cid também está envolvido, e os outros que votaram, todos eles, né, votaram, né, para promover uma intervenção no Diretório Estadual do Ceará, que é o epicentro dessa disputa entre Cid e Ciro. A decisão contou com o voto de Ciro Gomes, então o Ciro foi um dos 7 que votou pela intervenção. O Cid nega e fala que não teve intervenção lá, mas enfim, a votação, claro, desagradou a ala ligada a Cid Gomes. Aqui vai dizer que significa que a cúpula do PDT em Brasília chamará para si a gestão do partido no estado até dezembro deste ano, quando se encerra o atual mandato no diretório. Aqui vai destacar mais que a medida capitaneada pelo grupo de Ciro busca barrar a tentativa de Cid, com apoio da maioria dos dirigentes partidários do Ceará, de assumir o comando estadual da sigla. O senador havia convocado, vejam bem, uma reunião do diretório cearense para esta sexta, dia 7, aprovada por 2/3 dos membros, para pautar a destituição do atual presidente do PDT, como eu disse, o deputado André Figueiredo, e aliado de Ciro Gomes. Ao saber da intervenção, Cid questionou a ala mais alinhada ao irmão se desejam que ele e seus aliados saiam do PDT. A resposta, no entanto, foi negativa, segundo participantes da reunião. O Cid chegou a negar, posteriormente, que esteja de saída do PDT, negou que esteja conversando com outros partidos, como chegou a ser ventilado pela imprensa mais lá do Ceará. Disseram que o Cid poderia ir para o Podemos ou para o PSD. O Cid negou, disse inclusive que se ele quisesse sair do partido, que ele não estaria desejando a presidência do mesmo lá no seu estado. Aqui vai dizer, né, que a Executiva Nacional, né, o Figueiredo disse agora ao Globo, a Executiva Nacional avocou a gestão do PDT no Ceará. A movimentação que vinha ocorrendo no Diretório Estadual gerava um acirramento ainda maior no partido e destacou o André Figueiredo: queremos pacificar. Não sei se vai conseguir não. Nos bastidores, né, pessoas ligadas a ele afirmam que a reunião marcada para sexta pelo senador, com o objetivo de destituir a atual direção, pode configurar ato de indisciplina partidária, o que, de acordo com a resolução, seria avaliado e punível pela Executiva Nacional. Então teve realmente um tensionamento, e essa reunião de sexta, que o Cid inclusive, né, afirma que ela vai existir, apesar do que foi feito, né, na terça, ela pode agravar ainda mais o racha, porque o Cid de fato tem a maioria, né, dos, digamos assim, membros, né, prefeitos, vereadores, deputados do Ceará, mas alegam aqui, né, a ala ligada ao Ciro alega que, peraí, né, então espera dezembro, em dezembro vai ter lá eleições, e aí em dezembro é que a coisa pode ser definida de uma forma mais pacífica, sem essa questão de destituir o atual diretório, que tem um presidente do Partido Nacional neste momento à frente. Aqui, né, o Cid então garantiu que manterá a convocação, vai destacar mais aqui a matéria, que o anúncio da intervenção no Ceará marca um acirramento no racha, simbolizado pelos irmãos Ciro e Cid. De um lado, aliados de Cid defendem que o partido se reaproxime do PT e ingresse formalmente na base do governador petista Eumano de Freitas. De outro lado, correligionários mais próximos a Ciro, grupo que inclui o atual presidente, Figueiredo, e atual prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, pregam uma postura de oposição ao PT no Ceará, linha adotada pelo presidenciável pedetista em 2022, destaca a matéria. A reunião da Executiva Nacional do PDT, realizada em Brasília na segunda, teve momentos de tensionamento, segundo participantes relataram ao Globo. Cid se reuniu pela manhã em sua casa com um grupo de aliados, incluindo deputados estaduais e prefeitos que viajaram a Brasília antes de seguir para a reunião. Ciro, por sua vez, participou por videoconferência. Eu cheguei a ler uma outra matéria dizendo que o Ciro, né, durante o seu momento de fala, destacou, né, alguns erros e problemas no governo Lula, de que lá no Ceará é melhor sim o partido se manter distante do PT, mas segundo foi relatado, né, o Ciro demonstrou, né,
uma calmaria na fala, não foi uma coisa, né, mais agressiva, como alguns imaginavam que o Ciro teria nessa reunião, o que, nessa postura do Ciro, acabou agradando mesmo a outra ala. Alguns enxergam nessa fala do Ciro, na postura, mesmo que discordante, mas pela postura dele lá, né, quem sabe um sinal para que a coisa entre os irmãos aí deu uma acalmada. Aqui vai destacar que dos 7 votos, por exemplo, Manuel Dias, além do Ciro, ex-deputado estadual e também secretária, né, do PDT, Juliana Brizola, também votou, né, junto ali com o Ciro, André Menegoto, Marcelo Panella, ou Paneja, não sei, tem 2 L's aqui, Marli Rosa Mendonça e Cirlei Soares Soalheiro, né, todos esses 7 então votaram, né, a favor, digamos assim, né, da manutenção do Figueiredo ou da atual intervenção que vai acontecer por lá. Outra matéria destaca que o Lupe tem tentado buscar um meio termo, mantendo o Figueiredo no cargo e agradando a ala ligada à CID com alguns cargos, se reuniu inclusive com Alexandre Padilha, que é ministro do governo Lula, né, e conseguiu emplacar lá o Lúcio Gomes, que é irmão do Ciro e do Cid, mas nesse momento está aliado aí ao Cid, para a presidência da Companhia Docas do Ceará. Aqui vai destacar inclusive, né, que na conversa com Padilha, o Lupe frisou que a manutenção da Prefeitura de Fortaleza com o PDT é uma de suas prioridades para as eleições de 2024, quando o PT pretende lançar candidato, e nesse momento a gente tem que reconhecer que o PT lá no estado do Ceará tem o governo do estado, tem o senador eleito, Camilo Santana, ex-governador, e tem a presidência da República. Então, claro que o PT, se lançar candidato, pode complicar bastante para o PDT, a não ser que o Sarto consiga, né, aumentar a sua popularidade. Nesse momento ela está baixa, mas ele precisa, segundo muitos apontam, né, trabalhar melhor a comunicação, mostrar para o povo aquilo que está sendo feito. Parece que o povo não está sentindo, né, de fato aquilo que está acontecendo na gestão. Então, se ele melhorar a popularidade, quem está na cadeira, né, e tenta a reeleição leva sempre vantagem, mas se ele continuar com a popularidade baixa e o PT, né, tendo o comando ali, né, e vários nomes fortes no estado, a situação para o PDT pode se complicar. Agora, em relação ao racha entre Ciro e Cid, particularmente, eu torço para que isso não se aprofunde mais. Eu torço para que eles reatem logo. É claro que o Cid disse, né, da facada, e eu faço ideia de como que isso deve doer, você não ter o seu irmão participando da sua campanha, recluso, enfim. E quem é lá do Ceará dizem que não foi só isso, que nos bastidores o Cid acabou atuando de uma forma, enfim, que ampliou ainda mais a insatisfação, segundo muitos, justa de Ciro Gomes. Mesmo assim, eu torço para que eles se entendam. A gente sabe que a chance do Ciro ser candidato no futuro é pequena, ele próprio tem dito isso, e eu acho que caso exista alguma chance, né, os dois, né, distantes, a coisa para o Ciro acaba se complicando mais, fica mais difícil, né, você não ter o apoio do irmão no seu estado. E, né, eu torço muito para que o Ciro se candidate a algo, porque eu acho que é uma voz importante, e foi até especulado que existe a chance dele tentar uma vaga no Senado. E o Cid, na reunião, disse que abre mão de disputar a reeleição em 2026, o que abriria espaço, né, para o PDT indicar um outro nome, e esse nome poderia ser, tudo na base por enquanto das especulações, poderia ser de Ciro Gomes. Quer saber, o Ciro vai querer disputar o Senado? O Cid vai manter essa palavra também, né, que segundo consta foi dita na reunião. Então são muitas coisas para a gente aguardar um pouco mais para trazer novas reflexões se elas surgirem. Então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.